Olá pessoal, me chamo Evandro Soares, sócio fundador do grupo 2MV e desenvolvedor da metodologia 2MV padrão e base da metodologia 2MV Force. Dando continuidade à nossa série de vídeos, apresento hoje o quarto vídeo da série de 5, como usar indicadores adicionais, indicadores de apoio na metodologia 2MV Force. Tá, então vamos lá. Estou com o gráfico de hoje aqui, índice, dia 7/6, 2MV Force instalado, né? Force perfil moderado, com a coloração ajustada, tudo certinho. Tá, então vamos lá. Eu vou usar como base os próprios indicadores do 2MV. Tá, então eu vou trabalhar com dois indicadores desenvolvidos por nós e um indicador adicional que vai ser o MACD, que um dos nossos moderadores usa, sempre tem explicado na sala como uma base para quem gosta de observar divergência ou exaustão de movimento. Tá, então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar com um indicador simples de apoio, que é uma média móvel. Então vou inserir aqui média móvel, inserir indicador, média móvel, no gráfico, vou inserir uma média padrão que todo mundo está acostumado, uma média 200. Tá, então eu tenho aqui como base uma média 200. Sugestão, eu vou usar uma regra de coloração 2MV médias, então vamos padronizar essa média. Eu vou deixar ela um pouco mais espessa e vou deixar ela numa cor cinza, porque o nosso indicador padrão ele trabalha com a coloração cinza, com a coloração verde e a coloração vermelha. Então, por exemplo, uma média 200, usando o gráfico de 10R, botão direito, inserir regra de coloração 2MV underline médias, está nativo na sua plataforma. Tá? Por quê? Porque eu quero usar o apoio da coloração. Eu, Evandro, particularmente não opero com médias. Mas se você opera com média, na média 200, por exemplo, você vai ter o apoio da coloração. Essa coloração, ela funciona igualmente em qualquer período de média. Se eu colocar essa coloração aqui na média 200 e na sequência eu colocar uma média, por exemplo, uma média 55 períodos e aplicar a coloração 2MV médias, o ponto de virada da coloração, onde ela passa de cinza para verde ou de vermelho para verde, por exemplo aqui, será o mesmo ponto da média 55. Então assim, o valor da média, o período que você usa a média, não importa na coloração, tá? A coloração tem um padrão pré-configurado dela. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quem gosta de trabalhar com uma única média já consegue ter no gráfico duas informações. Primeira informação, que a nossa coloração, que os nossos parâmetros que a gente acredita que seja um bom parâmetro para o intraday, para o day trade, então o cliente já tem a informação, por exemplo, a partir desse momento o preço está com tendência a trabalhar comprado. Então ele vai ter a informação direcional da coloração e na sequência ele vai ter aquela leitura. O preço passou para cima da média, né? O preço rompeu uma resistência, voltou, testou a média, virou um suporte. Então, por exemplo, numa leitura simples, de repente eu não quero fazer esse filtro do Force, por exemplo, só nesse pivôzinho. Eu quero fazer o filtro do Force com a média também. Então, por exemplo, eu tenho o preço, passou para cima da média, voltou, testou suporte, deu um tijolo branco neste exato ponto onde está essa seta verde. Então vou colocar aqui, eu quero comprar o primeiro tijolo verde. Neste exato momento eu tenho o indicador apoiando a entrada
eu tenho a média que já vinha me dando uma informação, a coloração da média 200 já vinha me dando uma informação lá atrás. Eu tenho o force apoiando a primeira entrada, onde foi o rompimento da média, voltou. Na segunda entrada eu tenho fundo apoiando, eu tenho force apoiando, tudo certinho. Então você pode adaptar o seu filtro de média, tua leitura de média, sem nenhum problema na utilização do force. Ah, Evandro, mas eu gosto de trabalhar com cruzamento de média. Então, insere uma nova média. Vamos lá, média móvel. Cadê média móvel? Média móvel. Ah, eu vou trabalhar com setup padrão. O input aqui. Eu vou trabalhar com a média 20, por exemplo. Tá, então, eu quero trabalhar com a média 20, eu só quero comprar ou vender após o cruzamento da média. Tá, então eu tenho aqui coloração apoiando, fez o primeiro rompimento da resistência de média, na sequência o preço, a média rápida passou para cima da média longa, o preço voltou a testar e começou a trabalhar acima da média rápida. Tá? Isso também pode ser feito sem nenhum problema. Eu só quero operar como filtro da metodologia quando o preço estiver dando uma situação de compra ou de venda, quando o preço estiver acima da média rápida e a média rápida estiver comprada acima da média longa, e para vender vice-versa. Eu só quero vender quando o preço estiver para baixo. Deixa eu voltar a tela aqui, diminuir o zoom. Eu só quero vender quando eu tiver a coloração da média longa apoiando, quando a média rápida estiver para baixo e a metodologia também estiver apoiando. Tá? Então neste caso aqui, se você esperou, por exemplo, todo o cruzamento, você vendeu aqui um pouco mais embaixo, teve chance de aproveitar o trade. Na sequência o trade voltou a testar a média longa como resistência, não teve força para romper e te deu condição de entrar novamente no trade aqui. Você pegou um movimento que a gente chama um movimento de onda 3. Então perfeitamente dá para se trabalhar com cruzamento de médias. Volto a falar, qualquer média que você goste de usar. Tá? Você pode trabalhar 20K200, você pode trabalhar a 17 com a 72, a 34 com a 114, e aí você vai vendo que média você quer operar. Tá, eu vou voltar para a média padrão, média 200, o mercado ainda está acontecendo. Eu vou adicionar um outro indicador padrão que muita gente gosta, muita gente usa, que é o MACD, o MACD histograma. Então MACD linha, MACD histograma, inserir, fechar. Tá, então eu vou deixar ele aqui numa coloração diferente. Tá no MACD padrão, tá? Você pode otimizar. Tem gente que gosta de usar MACD 7217 com sinal 34, tá? Então eu vou deixar aqui o MACD padrão, justamente para a gente procurar pontos de divergência. Aqui, por exemplo, nós já temos uma divergência de topo. Como que eu vejo isso, Evandro? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho nessa região aqui, ó, eu tenho um topo aqui. Eu acho que até melhor eu marcar, vou fazer o seguinte, vou marcar ao contrário. Vai ficar mais fácil da gente ver. Sai daí. Mais fácil excluir estudo, excluir todos os estudos. OK. Então vamos lá, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma divergência de topo no MACD histograma e eu tenho o mesmo topo apontado aqui, aqui eu tenho uma divergência. Isso pode ser um ponto de reversão, isso pode ser um ponto de exaustão, ok? Então muita gente gosta de usar esse indicador para fazer esse tipo de leitura. Então você tem, de uma maneira simples, você tem um indicador 2MV média, a regra de coloração 2MV médias, e você tem o MACD, que é o indicador padrão. O outro indicador que eu falei que eu ia usar, dois indicadores nossos,
a gente chama de 2MV agressão. Tá? Você coloca dentro do ativo, numa nova janela, dentro do ativo, o input. Porque o que é isso? Esse indicador ele funciona da seguinte maneira. Ele procura pontos de rompimento. Por exemplo, se nessa operação aqui, ó, fundo duplo, novo topo, o preço voltou, não fez novo fundo, está no suporte, que é a linha d'água, e você vai procurar uma entrada num branco e um verde, ou um ponto de rompimento, esse indicador ele é um indicador de agressão. Ele faz uma leitura de book. E quais são os parâmetros? Ponto neutro, eu vou deixar cinza, ou preto, deixar cinza. Você vai ver que ele tem ponto neutro, é a situação que ele está agora. Quando ele está meio vendido, ele fica alaranjado. Meio comprado, ele fica verde claro. Totalmente vendido, vermelho. Totalmente comprado, fica verde cheio. Por quê que a gente usa essa informação? Porque se eu quero fazer uma operação rápida, tiro curto, um scalp, ou para me ajudar a validar, então agora eu tenho o fundo comprado, eu tenho 2MV médias voltando a ficar comprado, mas eu não tenho o force me apoiando. Tá? Então quando eu tiver o force começando a me apoiar, de repente um box branco piscando e isso aqui começa a ficar comprado, você tem todas as condicionantes que a gente considera uma grande possibilidade de rompimento. Tá? Então basicamente o que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje seria essa configuração de tela. Tá? Eu não uso o MACD, mas tem muita gente que usa o MACD. Tá? Então deixa eu só ajustar as janelas do gráfico. Tá? Então você tem aí tudo certinho. Você pode trabalhar com médias, cruzamento de médias, pode trabalhar com MACD buscando divergência, tá? No índice. E ainda a gente disponibiliza dentro da plataforma nativo a regra de coloração e um indicador de agressão, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostam de trabalhar com outros indicadores, não tem nenhum problema, tá? Vocês podem trabalhar com high-low, vocês podem trabalhar com Heikin Ashi, podem trabalhar com Ishimoku. Eu estou dando prioridade para os indicadores mais simples, onde uma grande maioria, principalmente os iniciantes, usam, que são as médias móveis e o MACD. Tá ok? Acessem o nosso site 2mv.com.br. Precisando falar com a gente, tem todos os nossos canais no site de contato, estamos na rede social e diariamente estamos aí com a sala 2MV para lhe atender durante o pregão, beleza? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.